aqui, Luiz Fabiano na área, cruzamento, Kardec, olha a bola pro Lucas, olha a chute do Lucas aí! E o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e nesse vídeo nós vamos falar da possibilidade do Rogério Ceni ser demitido ainda nesse campeonato paulista. Nós estamos na terceira rodada, em breve, logo eu estou gravando esse vídeo antes do jogo do São Paulo contra o Red Bull Bragantino, então eu não sei se o São Paulo ganhou ou se perdeu para o Red Bull Bragantino. Eu acredito que por ser fora de casa, o time do São Paulo não vem bem, principalmente na criação ali de jogadas. Eu acho difícil uma vitória hoje para cima do Red Bull Bragantino. Ontem o Corinthians perdeu para o Santos dentro de casa por 2-1 de virada no segundo tempo, e esse foi o motivo para a demissão do Silvinho. O time dele não vinha jogando bem, é um treinador que vem comandando o Corinthians desde a temporada passada, e a torcida já tinha perdido completamente a paciência, inclusive xingando o treinador na partida de ontem. Pois bem, com o Rogério Ceni não é lá tão diferente assim. Ele assumiu o time na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro no jogo contra o Ceará. Ali já estava muito bem criado o alerta de que o São Paulo poderia cair. E vocês sabem, se não sabem, estão sabendo agora, que treinar um time para não cair é muito diferente de treinar um time para implementar a sua ideia de jogo. Vamos falar a respeito disso aqui hoje, porque um jornalista soltou que o vestiário de São Paulo tá horrível e que ninguém se surpreendesse caso o Rogério Ceni caísse. É de mais nada, se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, que é muito importante para o nosso crescimento aqui na plataforma do YouTube. Se inscreve no canal e ativa o sino, que aqui tem vídeo todos os dias falando de São Paulo. Também quero lembrar você que todas as minhas redes sociais estão aí na descrição, então me segue lá. Rogério Ceni chegou, teve ali a reta final do Campeonato Brasileiro, para, na verdade, salvar o São Paulo de uma queda. Por que eu falo isso? E por que eu não falo que deu tempo do Rogério implementar alguma coisa? Eu fui para o treinamento, o primeiro treinamento do Rogério Ceni, que foi no dia em que o São Paulo demitiu o Crespo. O Rogério Ceni já estava com tudo certo. Magicamente, o Rogério Ceni foi um dos pouquíssimos casos que eu vi o São Paulo ser extremamente rápido para colocar alguém no bid. Então já estava tudo certo mesmo antes da demissão do Hernan Crespo. Ele comandou o treinamento do São Paulo contra o Ceará no Morumbi, e foi inclusive o treinamento em que o Luan se contundiu, e aí o Luan até hoje não voltou a jogar pelo São Paulo. Naquele treinamento a gente teve a oportunidade de falar diretamente com o Rogério Ceni, inclusive foi a primeira vez que eu vi ele pessoalmente conseguir tirar uma foto. Ele falou pra gente que a presença da torcida ia ser muito importante para que o time pudesse escapar da zona de rebaixamento. Naquela época ainda tinha gente sonhando com Libertadores. Para o treinador, a visão dele era muito clara de que o São Paulo brigaria para não cair, e apenas foi o que aconteceu, nos restando apenas nos conformar com a vaga na Copa Sul-Americana. Outra fala do treinador, que foi muito repetida, foi que o São Paulo tem um time lento, um time mais técnico do que veloz. E aí entra a minha primeira crítica à diretoria, porque quando contrataram o Rogério Ceni, já sabiam, porque todos os times dele que deram certo, seja no Fortaleza e no Flamengo, tinha esse cara muito rápido, tinha um ponta de muita qualidade. Inclusive ele chega a mencionar nesse começo de pré-temporada do São Paulo que gostaria de ter contado com o David, que acabou fechando com o Internacional. Então ele já tinha deixado muito claro, e muita gente inclusive na época tinha concordado com isso. O time do São Paulo, ele é previsível. As contratações não resolveram esse problema. Chegou o Jandrei para o gol, que era um dos problemas, beleza, ok. Chegou o Rafinha para outro problema, que é a lateral direita. Chegou o Patrick para resolver ali o meio campo com mais intensidade, que também não tinha, e também não tinha ninguém que fizesse o mesmo papel do Igor Gomes, que tanto ele gosta. Também trouxeram o Nicão, que por mais que ele jogue ali pela ponta, ele não é o cara rápido e não é o cara que tem o 1 contra 1, apesar de ter sido, sim, na minha opinião, uma grande contratação. E trouxeram o Alisson, que não era desejo do Rogério Ceni, vale aqui ressaltar. E o tal do ponta que o Rogério Ceni pediu, a diretoria não teve capacidade para trazer até esse momento. Ah, mas o ponta, ele é tão importante assim? Gente, vamos lá, o Rogério Ceni, ele joga no 4-3-3 e no 4-2-4, alternando com 4-4-2. Ele precisa de jogador para puxar o contra-ataque, porque ele usa o 4-4-2 mais para marcar. Esses jogadores, eles puxam contra-ataque, inverte jogada, etc, etc. Isso inclusive acontece no jogo contra o Ituano, que quem puxa essa bola é o Alisson. Ele tá no 4-4-2, ele usa um ponta para chegar ali e pressionar junto com o centroavante a zaga adversária. E no 4-3-3 eu nem preciso falar, né? É um esquema que já por si só explora muito os pontas. Então ele tem como seus esquemas preferidos, ele usa muita velocidade, a força física, a intensidade desses jogadores. E olhou para esse time e deixou muito claro que não tem isso nesse elenco. Inclusive, ele pede apenas um ponta rápido. Ele não está pedindo os dois pontas, um para cada lado, que era o necessário para o São Paulo nesse momento. Ele está pedindo apenas um ponta rápido que caia pela esquerda, cortando para a direita. Se você sabe que seu elenco tinha Luciano, Rigoni e Caleri,
e ainda o Éder para o mesmo setor. Por que você foi atrás de um técnico que usa com predominância esquemas que utilizam muito ponta? Não teve planejamento. São Paulo estava ali brigando de forma iminente contra o rebaixamento e foi atrás de demitir o treinador por causa da torcida. Trouxe o Rogério Ceni, não foi pelo treinador Rogério Ceni, foi por causa da torcida. Para deixar uma mensagem muito clara, se caísse estava blindado, porque era o Rogério Ceni e etc, etc. Eu não concordo com isso. Porém, já que continuou com o Rogério Ceni para essa temporada, mesmo ele tendo ali o final do Campeonato Brasileiro, tendo deixado claro algumas coisas, inclusive a insistência com alguns jogadores que o torcedor já está cansado. Se você opta por continuar com o Rogério Ceni para a temporada de 2022, faz pouco sentido você demiti-lo no estadual. E isso realmente pode ser que aconteça. Não me surpreende nada uma aberração do tipo. Inclusive, hoje tem um jogo contra o Red Bull Bragantino. Se perde esse jogo, já começam as perguntas nas coletivas. Inclusive, muita gente já nota o Rogério Ceni muito desanimado ali à beira do campo. Parece que ele não está empolgado com o seu trabalho. Só que todas as peças que chegaram foi mais com a cara do próprio Rogério Ceni, foi mais com o aval do Rogério Ceni. Se você traz outro técnico, é capaz de um reforço que chegou recentemente, que ele vire banco. E isso não é nada bom para o elenco do São Paulo. Também não é nada bom para o elenco do São Paulo o Rogério Ceni, em coletivas, ficar falando mal do próprio elenco, ficar falando que falta coisa no elenco, tendo um jogador ali que acha que pode suprir essa característica que ele está reclamando em coletiva. Ontem o Corinthians, que teve o Silvinho por boa parte do Campeonato Brasileiro, tinha no ano passado uma meta muito clara, não cair para a segunda divisão. Eles conseguiram com o Silvinho, que não apresentava com o Corinthians o futebol bonito, chegar à Libertadores direta. E aí você tem uma pré-temporada feita, o Corinthians montou um timaço, trouxe inclusive recentemente o Paulinho. Você dá essa pré-temporada, ele começa a pré-temporada, começa os primeiros jogos. No terceiro jogo, num clássico, que todo mundo sabe que qualquer coisa pode acontecer. No primeiro tempo ele teve várias chances, teve bola na trave e tudo mais. E aí num lance de pênalti que decide o jogo, eles resolvem demitir o treinador, porque não está jogando bonito. Na minha opinião, até estava, tinha ideias legais ali. Cara, na boa, o torcedor tem que entender o que é uma pré-temporada. Ainda não entenderam isso. Na verdade, o torcedor como um todo, ele age conforme a banda vai tocando. Se tá no estadual, o foco é o estadual e tem que ganhar o estadual. Se tá no Campeonato Brasileiro, tem que focar no brasileiro. Se tá em Libertadores ainda, foca a Libertadores. É sempre assim. O torcedor não tem planejamento. Então, quem tem que ter esse planejamento é a diretoria. Por que eu falo isso? Ano passado, quando o São Paulo estava focando no Campeonato Paulista, estava jogando muito bem com o Hernan Crespo e ganhou o Campeonato Paulista, todo mundo comemorou demais, cara. Todo mundo ficou morto de feliz com essa conquista. E aí, quando chegou em Libertadores, que o time estava estourado, quando chegou em Campeonato Brasileiro, que o time estava estourado, Copa do Brasil, o torcedor foi pra cima do treinador, sendo que a culpa do planejamento não foi do treinador. E foi uma temporada atípica, foi uma temporada emendada na temporada de 2020. Se você chega para a maioria dos torcedores, pergunta para eles, você sabe para que serve uma pré-temporada? Ele não vai saber te responder ou vai responder de maneira errada. Tanto que a gente está vendo aí um treinador sendo demitido na terceira rodada do Campeonato Paulista. Depois de enfrentar o Red Bull Bragantino fora de casa, o São Paulo vai ter uma semana até pegar o Santo André dentro do Morumbi. Se o Rogério Ceni não for demitido nesse espaço, vai demorar muito para o São Paulo ter outra semana cheia para ter de treinamento. Ou seja, se não demitir o Rogério Ceni depois do Red Bull Bragantino, vai ser muito difícil para outro treinador chegar e ter tempo para implementar o seu trabalho. Ou seja, ele já iria chegar com tudo muito errado. Se o São Paulo não ganha do Red Bull Bragantino e não ganha do Santo André, porque chegaria contra o Santo André, que não começou tão mal contra o São Paulo, o Campeonato Paulista, tendo que ganhar e não ganha do Santo André dentro de casa, esquece, vai lá em cima a pressão. Então isso tem que ficar muito claro. O Campeonato Paulista, ele é pré-temporada? Se ele é pré-temporada, se ele não é o foco desse São Paulo esse ano, por que que a meta do São Paulo está sendo traçada para o São Paulo chegar à final dessa competição? Porque foi isso que o presidente, foi isso que o São Paulo planejou para essa temporada. Então, deixando muito claro para vocês, o Rogério Ceni tem chance de cair, principalmente se a presidência chegar para defender ele, porque isso acontece sempre. O próprio Júlio Casares falou que não ia colocar o Rogério Ceni no comando técnico da equipe em seu mandato. Foi lá, a primeira coisa que aconteceu quando o Crespo foi demitido foi o Rogério Ceni ser oficializado como treinador de São Paulo. Então, palavra de dirigente, palavra de presidente nessas horas
não adianta de nada. O que de fato tem que acontecer é o time tem que começar a dar resultado. Na minha opinião, não precisa jogar bonito, mas na minha opinião também, eu acho que se não jogar bonito e a pressão começar, qualquer derrota vai ser uma tempestade e a torcida vai pedir a cabeça do Rogério Ceni e vão acabar demitindo o Rogério Ceni para depois se dar conta que o Rogério Ceni não é o problema. Deixando muito claro, antes que vocês critiquem, eu não fui a favor da demissão do Hernan Crespo. Eu acompanhei todos os jogos do Morumbi quando o São Paulo estava brigando contra o rebaixamento. Quem empurrou o São Paulo foi a torcida. O aproveitamento do São Paulo fora de casa era uma piada. Realmente a grande vitória foi aquela contra o time do Abel Ferreira. E se fosse o Crespo ali, o São Paulo também não iria ter caído. Então não era para ter demitido o treinador. Só para deixar muito claro, o Crespo teve um jogo no Morumbi com torcida e não perdeu ele. E era um clássico. Ele levou um gol impossível do cara do Santos, que é o nosso goleiro, né? O nosso goleiro adora tomar gol de fora da área. Então eu não era a favor também de trazer o Rogério Ceni. Depois que trouxe, não tem jeito, vamos apoiar, vamos ser racionais, vamos ser imparciais com essa análise para cima dele. Eu não acho que resolve demitir o Rogério Ceni. Eu já deixei muito claro para vocês aqui, demora. Foi assim com o Fortaleza, demorou muito pro Fortaleza começar a jogar do jeito que o Rogério Ceni queria. Só que a galera só vê o Rogério Ceni e o Fortaleza na primeira divisão, não vê o que é que o Rogério Ceni passou em toda essa caminhada do Fortaleza. No Flamengo, ele nem teve tempo de fazer o time jogar. E eu sempre deixei claro para vocês, não é porque o time não está jogando bem que ele não vai dar resultado com aquela equipe. Ele tá ciente de que precisa dar resultado. Isso aconteceu com o Fortaleza, se repetiu com o Flamengo. Possivelmente também se repita aqui. Possivelmente ele comece a dar resultado. Talvez o São Paulo chegue na fase decisiva do Campeonato Paulista, mas o time não vai jogar da maneira que ele quer, porque não é simples e principalmente porque não tem as peças que ele pediu. E ele, junto com o Muricy, deixaram muito claro. Eles só ficam se ele tiver carta branca em relação a isso. Ele já cobrou, depois que a diretoria não conseguiu fechar com o Soteldo e com o Douglas Costa, ele cobrou abertamente a diretoria. Então isso internamente vai desgastando. E também eu não descarto o próprio Rogério Ceni pedir a sua demissão num momento desse que ele não tá vendo saída, cara, não tá vendo luz no fim do túnel. Isso explica o desânimo dele na beira do campo. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino, comenta aí abaixo o que você acha a respeito desse assunto. Meu muito obrigado por você assistir esse vídeo. Tamo junto e até o próximo.